sejam bem-vindos. Eu sou Flávia Scalzoni, sou CEO da Remax Viva aqui em Atibaia e estou atuando no mercado imobiliário há mais de 20 anos. Esse é o nosso terceiro podcast da Remax Viva. E hoje eu trouxe a querida empresária Vera Trevisan, que ela atua à frente da nossa regional Grupo Pro. E hoje ela vai falar um pouquinho da sua história, da sua jornada e falar sobre a Remax, eventos, histórias da Remax. Então, você aí que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo e siga nossas redes. Tudo bem, Vera? Oi, Flá, tudo ótimo. Que honra estar aqui, viu? Obrigada, Estou muito viu? honrada com esse convite, muito obrigada. Obrigada eu por você ter vindo, disponibilizado o seu tempo, né, que eu sei que é muito precioso. Saiu lá de longe, veio para cá. Não, com o maior prazer, Flávia, sempre estamos Obrigada, aqui. viu, Vera? Que seja muito bacana essa tarde nossa. Com certeza vai ser. E Vera, me fale um pouquinho, eu queria saber um pouquinho da sua história, antes de ser Remax. Flavinha, eu comecei no mercado imobiliário em 2006. Tá, Então aí sou um pouquinho mais nova que você ainda, né? Vou fazer 20 ainda. Como corretora de imóvel, então trabalhei 7 anos como corretora, né, na minha cidade. Eu sou da cidade de Piracicaba. sim, E, lógico, a gente sempre tem um sonho de empreender, enfim. E 2012 para 2013 eu tive um problema muito sério, de família particular, e isso me impulsionou a abrir uma imobiliária. Então, em 2013 eu abri uma imobiliária em Piracicaba chamada Ativa. Eh, Na época era uma imobiliária muito pequenininha e, assim, quando a gente está tendo sucesso no mercado, a gente acredita que a gente vai abrir uma empresa e que ela vai bombar no dia seguinte, né. sim. Não é bem assim, então aí vieram as dificuldades, e tal. A Piracicaba, a gente tem imobiliárias muito grandes. Nós temos imobiliária lá com 40 anos, com Nossa, 38 anos, né. Então, assim, são empresas muito sólidas. E aí a Verinha lá, né, no mercado começando a querer trabalhar, enfim. Crescemos, aí de 2013 até 2016. Fui tocando a imobiliária, chegamos lá com 12 corretores no final de 2016, mas muito sofrido, Flávia. Nesse meio tempo, a gente criou uma rede em Piracicaba, imagina, criamos uma rede, chamava Rede Piracicaba. tá, você já pensava em rede. Já pensava em peixe. Por quê? Porque é muito difícil, né, Flávia, trabalhar Sim, sozinha, ainda mais uma empre todo corretor de imóvel que tem muito sucesso, a tendência é que ele queira ter uma imobiliária, que goste, e são 2 business completamente diferentes. sim, verdade. Você ser um corretor de imóvel de sucesso é uma coisa, ser dono de uma imobiliária é outra. Gerir Gerir pessoas, pessoas, gerir processos, aí você tem, financeiro, jurídico, administrativo e trabalhista, é outro negócio. sim, sim, Enfim, nesse meio tempo aí a gente começou a se juntar em Piracicaba, algumas imobiliárias, médias e pequenas, formamos a Rede Piracicaba. tá. Foi, assim, um sucesso. Primeiro ano, Flávia, a gente bombou. E assim, eu amei Era uma trabalhar. união de algumas imobiliárias. Eram algumas imobiliárias, né, a gente começou a se unir para trabalhar em rede, enfim. Tá, Nessa época eu tinha 12 corretores, pra mim era um monte, porque eles me davam trabalho, sim. assim, dia inteirinho, e à noite eu fazia administrativo, né, porque todo dono de imobiliária no início faz um pouco de tudo. E é corretor E é também? corretor e é pior, é corretor, né, então Sim, dia sim, você faz o comercial, à noite você faz o resto. sim. E foi essa vida. 2014 até 2015, começo de 16 a gente tinha a rede. Só que era uma rede de imobiliárias tradicionais. Tá, Então você consegue imaginar, quem é do mercado tradicional e veio sim, para a Remax consegue imaginar o que é isso. Ninguém trabalha exclusividade. Você tem lá 6.000 imóveis juntando todo mundo. sim. No início foi muito bem, Com porque um todo monte de corretor. um monte de corretor, no início ia tudo bem, aí começaram: "Ah, mas o cliente, puxa, eu já atendia, estava cadastrado na outra", enfim. Por conta de falta de processo, de ego, a nossa rede aí não durou 2 anos, Tá, mas foi uma experiência incrível, no início, enquanto funcionava, né. Porque não tinha, assim, a gente não tinha regras claras, não tinha um propósito, não tinha uma diretriz muito
certa, né, Tá então, bom. enfim, a experiência foi muito boa. Final de 2016, meu marido trabalhava no agronegócio na época, né, ele era CEO de usina. Um dia eu falei para ele assim: "Ou eu vou crescer, porque eu não aguento mais, eu tenho 12 corretores, não saio disso, e eu não tenho mais vida, ou eu vou crescer, ou eu vou arrumar uma ferramenta, alguma coisa, ou eu vou embora, eu vou fechar isso aí aqui e acabou". Foi Sim, foi sim. meio que no limite. E só que nos últimos 2, 3 anos ali, o Edinaldo, né, que era um consultor e ainda é, né, Sim, na época ele era diretor de expansão da Remax, ele me visitava mês a mês. Todo mês ele ia lá: "E aí, Verinha, como é que você tá?", né, aquela excelente, né, excelente sim. vendedor, excelente consultor. Aí nesse dia eu falei assim: "Vou ligar para o Edinaldo, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida". E aí foi assim, então no início de 2017 a gente comprou a franquia da Remax, eh que foi uma nova fase da minha vida como empresária no mercado imobiliário. Dizer que foi fácil, não foi, porque a gente sai do mercado tradicional e vem para um modelo de negócio que na época não tinha 50 anos, mas quase, super, cheio de métodos e processos que Processos. funcionam, e aí, né, a gente trabalhando com representações, tratando o vendedor diferente, enfim, tudo que a gente conhece um pouco de Remax, foi uma transição. Mas funcionou, né, então 2017 a gente entendeu que era Remax, o CEO da Remax, né, que já era na época o Peixoto, ele é muito inteligente, um dia ele ligou para mim e disse assim: "Você vai para Las Vegas". Isso foi final de 17 para começo Isso de era uma 18. franqueada Era uma na época. franqueada. Naquela época, né, aí o Peixoto ainda conseguia falar com todos os franqueados, porque a gente Verdade. era 100, 120 franquias. Sim, sim. Hoje a gente é mais 600, então hoje é impossível. Não dá. Eu falei: "Não vou não". Eu falei: "Eu não tenho dinheiro para ir pra Las Vegas". É, "Não, você vai, passa no cartão e vai". Fui, né. tá. Claro que eu não ia para Las Vegas sozinha, meu marido, que Sim. era do mercado do agronegócio, veio e fomos juntos. Chegamos lá, Flávia, foi aí que mudou nossa história. Quando nós entramos lá foi no MGM, Tá. esse evento em Vegas, que tem todo ano, né, todo ano a gente tem essa convenção lá. Tinha, sei lá, tinha 8.000 pessoas naquele lugar. Meu marido Uau. me olhou e eu olhei para ele e falei: "Gente, isso não começou no Brasil ainda. Nós temos hoje 100 franquias, isso aqui é um absurdo". Sim. Tinha gente do mundo inteiro, todas as línguas, e assim, um negócio maluco. Voltamos para cá e compramos, aí a gente comprou uma regional. Tá. A A gente sua regional fazia parte Era de qual? Piracicaba. Piracicaba. Então era Piracicaba até Matão, então a gente tinha ali 46 cidades, era uma região pequena, e a gente ficou desenvolvendo essa região. Sim. Além da imobiliária. Além da imobiliária, não, aí pensa numa pessoa louca, Tá. vai, É. quer tocar imobiliária e tocar uma expansão de marca de Sim. franquia, enfim. Nessa época a gente começou já, a Remax nos proporciona muita formação, então a gente começou a entender que eu precisava profissionalizar a empresa, enfim. Sim. Nessa época a gente trouxe um sócio para a imobiliária, que ele opera a imobiliária até hoje, Tá. e aí a gente começou a desenvolver a regional. Isso foi 2018, 19, 20, 2021, pensa na loucura, né, loucura é pouca. Sim. 2021, não estava bom, né, a gente fez uma fusão aí com a região de Campinas, que o nosso sócio hoje, o Remo, Sim. com a Baixada Santista, que na época, Nossa. que era o Bruno, e com Alphaville, Osasco e Alphaville, aquela região, enfim, e Piracicaba. Nós ficamos com 4 regiões, e hoje a gente tem aí 133 cidades na gestão do Grupo Pro. Dentro dessa regional nós temos em torno de 1.500 pessoas, a última vez que eu vi era 1.530 pessoas. Então essa Bastante. brincadeira lá de 2013, olha o que virou, Flávia. Sim, você começou primeiro com a sua regional, na sua a sua seria master, né, É uma master master franquia. Piracicaba, é. É, e dali você já expandiu, você já viu outro horizonte, eh, em outro local, vai. Foi É, uma parceria, foi uma foi uma junção. fusão, porque Tá, a gente o Remo e nós, a gente sempre foi bem próximo, né, tá, e o Remo era o regional de Campinas na época, e aí ele comprou Osasco, e a gente começou a conversar e que a gente viu
sinergia, Sim, e a gente viu uma oportunidade de desenvolver mais, né, de sim. A união crescer. dali todo mundo E a gente fortalecer. exato, a gente fez a fusão, a gente se juntou em 2021, até você me perguntou quantos anos, quando eu vi que era 4 eu levei um susto, Sim, né, já fazem 4 anos. E enfim, é isso, e a gente está aqui, que bacana. desenvolvendo, construindo. A minha imobiliária lá do início tá até hoje funcionando, e a gente tem uma outra unidade em Limeira, que eu não opero, né, não é desumano, não tem como a Tá. regional e as franquias, mas eu tenho sócios que Sim, que operam comanda lá. comando as franquias. Sim, sim. Lembra que a gente tinha ali 12 corretores, não saía daquilo? Hoje a gente está aí, Piracicaba 45 e Limeira acho que está com 20 já. Tá. E É muito Limeira quem toca, Vera? o Danilo. Tá, O Danilo era um corretor da gente, que começou com tá. a gente menino, aí dentro do processo, quando a gente comprou o Remax, ele se Sim, apaixonou, entendeu muito o modelo e hoje ele é nosso sócio. legal. E É, não dá pra ter braços, assim, tomando conta de tudo não sozinho, dá, né. Flávia, a É, gente morre, Flávia, é, a gente é. morre. Assim, o que a Remax proporcionou para mim, né, como empresária, foi exatamente isso, eu entender que Sim, existe um método pronto, que eu é consigo, aplicar. eu consigo alavancar meu tempo, Flávia. Tá. Porque com 2 imobiliárias, 70 corretores, sabe quando eu estaria aqui batendo papo com você? Sim. Não, e agora com 70 franquias, 1.500 Nossa, pessoas na sobre muita a coisa. na gestão da gente, jamais estaria aqui, Sim. se Ah, não mas você tem um time maravilhoso também por trás, um staff aí, né, com as meninas, que te dá o suporte, né, também para isso. Flávia, outra coisa que eu aprendi dentro da Remax, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que eu aprendi a ser empresária dentro desse negócio, Sim, sim. porque quando eu entrei, eu era uma corretora que tinha uma imobiliária, Tá. né, então a gente vem desenvolvendo, a gente se desenvolve muito, esse Sim, é um dos pilares nosso, né, sim. desenvolvimento. Então a gente aprendeu a ser empresário nesse negócio, porque hoje a gente tem 1.530 pessoas, não é fácil. Não. A gente tem um time de 4 pessoas, né, que é liderado pela Alessandra, que toca esse negócio, É. entendeu. Então, assim, a gente aprende a delegar, Só assim para crescer, né, Vera? senão não tem como crescer, É, Flávia. é. E E me fale um pouquinho, Vera, você qual que é o papel hoje, da master franquia? Qual é o papel de vocês perante aos franqueados? quando eu entrei na Remax em 2017, eles tinham acabado de dividir o Brasil em regiões. Tá, Então, desde que abriu até 2016, a Remax Brasil é que tomava tomava conta. conta, ela É, fazia a expansão do Brasil sim, inteiro. O Brasil não é um país normal. O tá, Brasil são países dentro de um país, né, são sim. culturas diferentes, Diferença. então é uma loucura. E quando eu entrei em 2017, a Remax tinha, entendido isso e tinha feito as divisões das regiões, Sim, né, para poder para expandir. poder expandir, porque não, né, tanto é que eu disse que a gente tinha 100 franquias, hoje a gente tem Sim, mais de 600. Então, quando ela fez essa divisão era exatamente para isso, para que as regionais estivessem perto dos franqueados e perto dos corretores. tá. Então, basicamente, a função, da regional hoje, o que é, né? Claro, a expansão, Sim, trazer novos empresários para o negócio, né? Porque o negócio para cresce crescer. com novos É, empresários, sim, né? Então, essa é a nossa função. 50% da nossa função é essa, e 50% da nossa função é dar suporte para os franqueados e para os corretores. sim. Então, é estar próximo, é acompanhar no desenvolvimento, o que precisa de ajuda, em treinamentos, enfim, essa é a nossa função. Nossa função principal é desenvolver franquias e dar suporte e E abrir crescer, mercado, né. A gente desenvolver fala, mercado. eu tinha muito tabu do que quando eu comprei a franquia, quando a gente adquire a franquia, né, a gente quer ser os únicos, né. É, não, eu também tive isso, Flavinha. Então, assim, a gente fala: "Ai, não, eu sou única aqui em Atibaia", ou mesmo em qualquer região, né, a gente vê Jundiaí com É, bastante franquias em é, várias cidades aí, e a gente fica com esse sentimento: "Não, tem que ser só eu", né. é, E a gente percebe que não, porque, fortalecer a marca numa cidade é ter mais franquias, exato. né, que faz o quê? A marca ficar forte,
né. Então, você olha, você vê Remax ali, aqui, vê outra franquia, isso fortalece É. para os clientes também, tanto o vendedor como o comprador, né, e vai dando mais seguranças, assim, até para o mercado, né. Então, assim, no começo você fica até: "Não, a Remax é minha, é só eu na cidade", né. É, Mas daí você vai entendendo a real do crescimento, porque tem que expandir, né. Você vai para Portugal, por exemplo, que nós vamos estar lá, ai, agora, vários dias. né, Sim. alguns dias no Premier. Lá cada esquina falo que tem uma Remax, né, e Portugal cresceu muito. Quantos anos está a Remax em Portugal, Exato. né? Remax está fazendo 25 anos agora, em Portugal, e eles têm é bem curioso isso, viu, Flávia. A a nossa regional hoje, ela tem o mesmo número de pessoas, de habitantes, que Portugal. Tá, A nossa regional Grupo Pro, que a gente trabalha, sim, é o é mesmo o número. tamanho de Portugal, Olha isso, o olha o que número tem de que crescer. pessoas. Olha que loucura. E a gente tem aqui na regional 70 franquias e Portugal tem 420. Nossa, Então se imagine, e a gente tem hoje 1.500 pessoas, corretores, eles têm 10.000, não, 12.000, já tem 12.000. Então olha só onde a gente vai chegar, sim, com um hum, pedacico do Brasil, a gente é um pedacinho, sim. uma regiãozinha do Brasil. É por isso que está crescendo tanto e a gente fala que tem muito português investindo também em Remax aqui. Eles continuam investindo aqui, então eles estão querendo redescobrir aqui, o Dixie Novo. Porque o mercado aqui ainda tem muito que explorar, nós somos um bebezinho, Somos né. um bebê ainda. É, tem muito ainda que crescer aqui, a Remax. É isso. Vera, quais as oportunidades que eu vejo no sentido de crescimento de carreira, né, a Remax proporciona para os franqueados e corretores? Tá, qual que é a sua visão? Flá, quando eu dou minha visão, eu dou muito minha visão de franqueada, porque eu comecei como franqueada, Sim, tá, então eu já contei um pouquinho para você. Quando eu abri a minha imobiliária, Flávia, tinha um processo, não tinha, era tudo dependia de mim, e tá, então era tudo dependia de mim. E aí, olha que interessante, não sei como tá hoje, né, porque eu não tô mais operando, mas, sim. a gente tentou achar fazer uma rede para poder ter com quem conversar. É, Né, a gente é muito solitário quando está no mercado verdade. imobiliário aí fora. Então, assim, para mim, um dos grandes ganhos, como franqueada, é ter a rede. Lógico, a marca é poderosíssima? Sim, É, a marca é a maior do mundo, que tem mais capilaridade, está no mercado há mais de 50 anos e tudo isso não se discute. Mas aqui no chão aqui, né, no dia a dia mesmo, o que impacta muito pra gente, é a gente ter esse bate-papo nosso aqui. É a eu troca, A né. troca, esse network que a gente tem hoje, pô, eu posso pegar o telefone hoje como franqueada e ligar para a menina lá de sei lá, da Renova e para Bru pra Rafa na Renova, Saber as melhores pego as práticas. melhores franquias do Brasil, eu ligo e pergunto: "Pô, como você faz isso?". "Não, Sim, faz assim, assim, assim", sim, tá. Então, isso faz muita falta. verdade. Então isso para mim é uma coisa que agrega demais, e como a gente é uma rede muito forte hoje a gente está com 12.000 pessoas quase na Sim, rede, entre staff, estagiário, franqueado, sim, corretores, sim. né. A gente consegue ter um poder, muito grande de trazer benefícios para o franqueado, Tá. né, tipo parcerias, a gente fez uma parceria agora com os portais inédita, Sim, inédita, sim, não existe. sim. Então isso só a rede traz pra gente, porque é todo mundo junto. A força, Você né. fica poderoso, É, você é. consegue trazer coisas Sim, importantes, né, como franquia. Treinamentos, e tudo isso aí faz parte do pacote, né, que sim, a gente nem perde muito tempo com isso, porque é o que a franquia entrega. claro. Para os corretores, né, pensando agora, eu também fui corretora. Eh, Flávia, os corretores não têm plano de carreira. Os corretores aí fora, não todos, mas a grande maioria, eles são obrigados a se formar sozinhos, Verdade. né, não tem Praticamente suporte. largados, né. É, tipo assim, É, entra aí, ó, visita, pega as chaves aí, visita os sim. imóveis aí. Ou vai captar, põe na prateleira aí, Vai entra no captar e põe site. aí, a pessoa não sabe como precifica um imóvel, Sim, ela não sabe por que ela está fazendo aquilo. Então assim, como para o corretor, eu acho que a gente entrega demais isso, que é a formação dele. Pô, a gente tem uma universidade,
para formar corretores, sim, né, nós temos uma universidade, além de que todo franqueado, como você tem aqui, todo franqueado faz formação com esses corretores. Olha, se eu não disser diariamente, eu acho que eu não estou mentindo, porque a gente sim, está todo dia falando com sim. É, ensinando toda hora você tá ou através de uma mentoria, ou através de um ah, treinamento, hoje nós é tivemos sempre isso com a men mo com a com a Mônica. Mônica Silva, que é a maior mentora Sim, hoje aí sei lá, fora Canadá e Estados Unidos, é a sim, maior mentora que a gente tem. sim, maravilhosa, Como é que a Mônica gente Silva. traz uma pessoa dessa para treinar nossos corretores? Sim, E onde é que os corretores vão ter isso? Qualquer cursinho que eles têm que fazer, eles pagam é. corretora. O Então essa é uma acesso, empresa né, o acesso para nós é muito importante, é muito valioso, né, é, essa troca, essa vinda desse pessoal é, ensinando, e a própria agência, né, Vera, porque cada agência tem o seu a sua oficina de de treinamento, treinamento, a sua escola, é. e fora, claro, os treinamentos online que tem, FIA, FIC, e Isso, assim, vai muito, corretor, né. um corretor do mercado tradicional, um estagiário, tá. Pô, a gente faz mentoria de planejamento financeiro desses Nossa, corretores, maravilhoso. entendeu? E a gente acompanha o planejamento financeiro, o desenvolvimento Sim, de cada um deles. Então isso é uma baita entrega. E plano de carreira, Flávio, eu acho que para o corretor dentro da Remax, o plano de carreira, ele sim, pode ter uma rentabilidade de 40, 60 e até 70% de 70%. comissão. Sim, Então o corretor passa a ser um empresário dentro da agência da gente, com seu time. ele pode ter um time dentro da É, agência da gente. Você imaginou? maravilhoso, maravilhoso. Você poder ser um corretor empreendedor e não ter que passar pelos que a gente Sim, passou, sim. abrir uma imobiliária para É, porque é o que empreender? acontece no mercado tradicional, né, o corretor ele acha que ele já pode virar empresário, né, e aqui você sendo uma máxima comissão ou mesmo um team leader, né, que a gente fala, ele tem a possibilidade de ter toda a estrutura da imobiliária, né, E tocar o e negócio tocar o dele. negócio dele aqui dentro, ganhando Exatamente. uma comissão de 70%. Pois é. Né, então ele tem toda a parte jurídica, todo o suporte, todos os treinamento com a equipe e ainda consegue ter Uma plano alta uma alta rentabilidade, rentabilidade. altíssima rentabilidade. É, é, Então eu acho que essas são sim. as Fora entregas principais. reconhecimento, né, Vera? Ah, nem fale, né, É, tem corretor que é reconhecido, a gente faz verdade. uma festa, uma vez por ano, de gala, Sim, maravilhoso que foi recente foi agora, agora, né, esses dias foi atrás a os gente melhores do ano. é, pra reconhecer o melhor corretor do ano, os melhores Sim, corretores do ano. sim. Então, é sobre isso, eu acho É, que a nossa é entrega é muito basicamente bacana, é muito bacana. E a gente percebe, assim, parece que é tão simples, mas um dia a gente percebe quanto o corretor gosta disso, de ser reconhecido, né. Eu vejo pelas meninas aqui, pela equipe, então elas esperam. eu É acho que muito bacana. é da gente, né, a gente quer ser É, também, reconhecido, né. também. Eu acho que Pode falar: "Ai, não, para mim tá tudo bem". Não, não, não tá. não, Todo ser humano a gente precisa gosta. ser reconhecido, É. nós precisamos ser reconhecidos. Verdade, mas é muito bacana que a Remax tem muito a oferecer, né. E eu falo assim, cada dia mais, cada ano que passa está melhorando, né. A gente fala assim, o próprio summit desse ano, foi no final do ano, foi sensacional, foi o melhor summit, que eu participei, que pude estar com a equipe, em relação a conteúdo, planejamento estratégico para o próximo ano, a nossa equipe aqui ficou maravilhada, né. Você E já consegue com o norte, né. não, a gente está falando de summit, né, eh, pra quem não está na Remax ainda, o que que é o summit, né. Sim, A gente reúne todos os empresários do Brasil inteiro, em 3 dias em São Paulo, para fazer planejamento sim. dos negócios dele para o próximo ano. A gente toma decisões nesse evento para tocar os negócios no próximo ano. Vocês têm uma pré, né, É, falo, é a preparação ali de todo o evento, né, que acho que é até mais do que 3 dias, né, é, Vera? é, Esse evento já vem, é. vocês têm esse planejamento para ajudar os franqueados, Exa né, até para depois, os franqueados fazerem com os corretores, ajudar os os corretores, corretores. explicar para os corretores todo esse conhecimento. Sim, Bom, ano passado, né, a gente teve assim, no summit, nos treinando, né, Flá, nós tivemos pessoas de vários lugares do mundo, nós tivemos Ricardo Amorim,
Maravilhoso, foi Maravilhoso. muito Então bom. como é que você traz isso para uma imobiliária quando você é sozinho? Não dá. Não tem como, É, não tem. não tem como, entendeu? É, Isso é o que nos agrega. E eu acho que é isso que faz com que a gente cresça tanto. sim, O Grupo Pro em 2024 cresceu 40% em faturamento. é, bastante. É bastante. É, maravilhoso. É, E cada ano a gente percebe que vai crescendo, a rede vai crescendo, é. e a gente vai melhorando ainda mais ainda os processos, né. Então é isso que faz a gente, levar excelência para o mercado, né. Cada vez mais, não só nós como franqueados, mas os nossos Os nossos corretores, corretores. né, que representa a gente lá fora, É. né, eles que nos representa. No fim do dia, Flávia, sabe quem ganha com tudo isso? Os nossos clientes, Sim, o mercado. é. Porque, ai, alguém pode estar ouvindo, né, que não seja da Remax, "Ai, tô cansado já disso, de tanto trabalho que vocês têm". Não, mas a entrega final é lá para o nosso cliente, Sim, né, a gente sim. precisa, Flávia, eh, É mudar o mercado, né, Vera. melhorar, Melhorar. profissionalizar o nosso mercado. Sim, E agora com a Remax a gente viaja muito para o mundo, a gente vai para muitos lugares. Então você vai para alguns lugares que você vê como o corretor é respeitado, verdade. entendeu? Ele é peça fundamental em todos os negócios. Sim, Não existe negócio sem ele. Por quê? Porque a entrega, o profissionalismo do mercado está no nível que a gente não chegou. sim. E na verdade, assim, esse negócio dá trabalho, a gente trabalha bastante, mas um dos meus propósitos é esse, desde que eu entrei com a regional. É transformar o mercado, Fazer né. com que esse mercado seja, sabe, um baita mercado. Como você vai nos Estados Unidos é hoje, como você vai no Canadá é hoje, quando você vai em Sim, Portugal é hoje. são verdadeiramente reconhecidos Reconhecidos. como corretores, como agente imobiliário, né. É que a gente fala aqui, assim, que infelizmente, Vera, aqui no Brasil tem corretores bons e tem corretores ruins, né, Mal preparados, mal né, Flávia? preparados, não é nem ruins, né, mal Mal preparados. preparados. Então eu acho que as próprias imobiliárias têm até que se conscientizar disso, porque não é só simplesmente abrir a porta e ter corretor, é realmente treinar esses corretores, né. Mesmo a gente fala do mercado tradicional, o mercado aberto, né, que a Remax tem uma metodologia, um trabalho focado em imóveis de vendedores, né. Mas, realmente as imobiliárias se profissionalizar no sentido de que trazer o melhor para o corretor, né. Então deixa eu treinar minha equipe, deixa eu estar toda semana fazendo acompanhamento, deixa eu ver o que que o corretor está fazendo, isso não tem. Sabe, Flá, é muito bacana, assim, quando a gente começa, nessa área da expansão, né, que eu também atuo, a gente começa a visitar grandes imobiliárias. Então, assim, você sabe que esse é um movimento que já vem acontecendo, Ah, da profissionalização do sim, mercado. sim, A gente sente já que o pessoal está indo para essa para essa linha. linha, É, porque já bacana. porque, Flávia, É, não, a gente não sobrevive se não sim. profissionalizar. O mercado É, imobiliário, ou ele se profissionaliza, tinha aquele ou ele se ditado profissionaliza. que falava: "Não, os robôs vão começar a dominar o mercado imobiliário", eu já ouvi muito disso. Eu falei: "Não é isso, é porque as pessoas têm que se profissionalizar ao ponto do que, de estar à frente do negócio, representar realmente tanto o comprador como o vendedor". Né, então, não é simplesmente só abrir porta, mostrar o imóvel. Você tem que entender daquilo, né, se posicionar no mercado, ser especialista daquela ou tipologia, ou daquela área, ou daquele posicionamento daquele bairro, então você ser o especialista mesmo, né. E gostar de pessoas, né, Vera, também, É, porque gostar de pessoas, isso é é fundamental, fundamental, fundamental. porque eu falo assim, a colheita ela vem. Você plantou, você usou de ética, de respeito, de verdade para esse cliente, eu acho que a consequência é o seu É, trabalho, a comissão e ela vem, e ela vem. ela vem. Como qualquer profissão, né, Flávia, Sim, que você sim. trabalhe direito, com profissionalismo, você vai ter sucesso. Vera, e me fale uma coisa, como que você enxerga hoje o mercado imobiliário de 2025? É, Flá, boa pergunta. Fale tudo. Pergunta. Como você enxerga hoje? Gente, vamos lá, Flávia, você está há 20 anos no mercado, eu estou há quase 20. Sim, o mercado é assim, A gente né? já passou por
é assim, ó, é uma É, gangorra, momentos de explosão, e aí que sim, você vende qualquer coisa, né, depois momentos de crise e de novo, e de novo, e de novo, com certeza. tá. Esse ano é um ano desafiador, Flá. Eu Sim, estava dando uma olhada nas taxas de juro hoje, né, a menor taxa hoje é 11,20 e a maior é 13,69 sim. de financiamento imobiliário, tá. Então isso vou falar que é fácil? Não é, Não, vai isso é um impactar desafio, sim. é um É, desafio. A gente tem aí material de construção subindo, né, a gente está com inflação. Flavinha, eu não tem previsão de melhorar isso antes de 15, sim, 18 meses, sim. então ele é desafiador. Mas a gente já passou por muitas fases e quem está um pouco mais que 10 anos no mercado sabe disso. Eu vejo isso como uma grande oportunidade. Grande oportunidade do quê, Flá? A gente ser melhor, a gente atender melhor, a gente entender a necessidade do cliente, É isso aí. a gente saber precificar imóvel. Que eu acho que é fundamental, É ainda mais nessa. fundamental, porque a renda do seu cliente não aumentou. A gente tem que fazer, o mercado ele vai ter que dar uma Sim, adequada em tudo que está passando. Locação está aumentando, a tá. procura, isso é bom, Sim, porque se eu não estou comprando eu estou alugando, mas se eu estou alugando eu tenho que ter imóvel para alugar. também Se eu tenho que ter imóvel para alugar, os investidores de imóvel vão voltar a comprar vão imóvel voltar e vão comprar o que está realmente no preço. no dentro do preço. Isso faz com que a gente pense bastante, nesse aspecto Sim, de qual é a precificar direção, o né. imóvel. É, Então, assim, crise ou oportunidade, vai ser difícil? sim, Vai, mas tem oportunidade? sim. Muitas, A gente fala de crise, muitas mas oportunidades, o que a Argentina passou de crise? E eles estavam a Remax lá estava voando, voando. voando. O ano passado nós tivemos lá, né, Flávia? Sim. Lá não tem financiamento Não tem imobiliário. financiamento, eu falei: "O quê? Nós estamos aqui que nem rei". Nós estamos que nem Porque aqui você consegue financiar, lá o pessoal tem que comprar no cash, em dinheiro. a gente foi lá o ano passado, né, Flavinha? Nós ficamos horrorizados, porque Sim, diziam assim pra gente: "Não, a gente vai com mala de dinheiro para pagar o imóvel". Eu falei: é. "Como assim?". Ah, nas imobiliárias não tinha contador de De dinheiro? dinheiro. Então, quer dizer, aqui no Brasil a gente tem uma vida fácil ainda. Sim, sim, Então, assim, vai ser esse ano, vai ser difícil, 2026 eu acho que vai ser também, mas a gente vai se reinventar, porque mercado imobiliário, Flávia, sim, ele é um mercado que vai estar sempre sempre. um O comprando, o corretor outro ele não. tá sempre de olho Você tem no que saber, empresário. você tem que saber para onde é que o mercado está indo, mas ele não para, o mercado Não, imobiliário não não, para. não. Eu, Pode pelo ser na menos desses 20 crise, anos aí, não vou não, parar. pode estar na crise, pode estar na alta, ele sempre tá. Você tem que entender se vai vender lançamento agora ou não, ou se vai vender imóvel de terceiro agora ou não, ou se vai ver aumentou locação, quer dizer que vai ter que aumentar investimento, Sim, porque sim, as pessoas precisam morar, com certeza. isso é fato, É, as pessoas têm que morar. é. Então assim, a gente está falando da profissionalização. Esse é o momento de separar os bons dos mais Sim, ou menos. sim, Então, sim. as pessoas que se prepararem, estão preparadas para atender o mercado imobiliário, eu acho que vai passar É. bem por isso. É, para aqui para nossa equipe, a gente deu essa visão no começo do ano, e a gente foi muito realmente taxativo no sentido do que tem que ter precificação, tem que ser realizado um estudo de mercado muito detalhado, porque não adianta querer pegar no preço, É, que o proprietário às vezes acredita. é. Né, a gente gostaria, porque a gente vive de o quê? De comissão, né, mas qual que é a realidade do mercado? E o corretor ele tem que estudar isso para saber se comunicar com esse cliente, Que a por ele, venda, né. a venda de um imóvel, eu entendo assim, Flávia, é uma parceria nossa e do proprietário do imóvel. É isso aí. A gente tem que trabalhar junto, eh, e a gente precisa, o que que eu sinto às vezes dos corretores, né, eh, eles não eles não fazem essa parceria com o proprietário. "O senhor quer vender? O senhor precisa vender? O preço de venda é esse". Sim, E tá tudo bem, cada um põe preço no teu claro. mas é uma parceria, a gente trabalha junto com o proprietário. E precisa entender qual que é a fase desse proprietário também, que às vezes não é o momento dele vender. Será que ele está Tudo querendo? Não é. é. Então precisa entender essa fase dele. Olha, esse proprietário, o senhor realmente quer vender? O senhor quer revender, então vamos adequar.
Então não é questão de, às vezes, abaixar preço, é acompanhar o mercado. É Então, saber o que fala é saber o que fala. e o que ter Então, o se senhor tem está informação. acompanhando o É, mercado, o senhor está vendo as taxas Selic, você está acompanhando o mercado, os financiamento, é você também dar esse norte para o proprietário, é. porque às vezes para ele está tudo bem, né, às vezes ele está tendo muitas visitas, mas não está tendo proposta, por que que ele não está tendo proposta? Né, então é tudo a questão do quê? Do realmente o corretor, estudar, É, né. se Se profissionalizar. profissionalizar sempre, está Sim. estudando, está vendo muito sobre economia, porque faz parte do negócio. O mercado imobiliário é só economia, É, né, e é. tanto é que a gente está falando aqui que vai ser um ano desafiador, por quê? Porque a nossa economia Sim, deu uma desestabilizada. sim. Então é isso que a gente precisa entender e treinar nossos É, setores, que a é. gente faz muito isso, A gente fala: "O mercado não vai parar", né, mas ele é questão de oportunidades. Aonde está a oportunidade oportunidade. do negócio? Onde Então é que vamos para esse norte, vamos para esse, então é dar o direcionamento. E a gente percebe que não só a Remax, né, que a gente fala, a Remax Brasil dá um direcionamento como a regional, e os franqueados para os seus corretores. Porque a gente tem que dar essa visão, né, como o Peixoto fala, a gente sempre está no alto, né, olhando o que está acontecendo. E o corretor tem que a gente tem que confiar em vocês e os corretores confiar na gente, exato, né. isso É uma é troca. acho que isso é uma coisa muito bacana que a gente tem, porque quando você está sozinho no mercado, você não tenha Não isso. consegue enxergar, né. Você não consegue enxergar porque, e assim, né, e quando começa uma dificuldade, o que que as pessoas começam a falar? "Esse ano vai ser horroroso, esse ano não sei o quê", e não vai, vai Sim, ser bom. sim. Esse ano vai ser bom para quem sabe trabalhar. É. É sempre alguém me pergunta: "Tá tudo bom?". Tá bom, Tá bom o mercado. tá bom. Então é Tanto só a gente que saber qual que é a em visão. janeiro a gente cresceu Sim, sim, 35%, em sim. fevereiro a gente cresceu 19% e tá tudo E bem, tá tudo bem. não vai parar, É, é. né. A gente precisa entender se é lançamento, se é Qual é o conselho, caminho? se é locação, se é investidor, qual é o caminho que a gente vai tomar? Ajudar nossos clientes, né. E outra coisa, Flávia, atender cada lead como se fosse único. Sim. O comprador está comprando, ele não Tá, para de comprar. tá. Então a gente tem que ser Acompanhar a jornada dele. acompanhar a jornada do cliente. Sim. E Vera, me fale uma coisa, vamos para o foco um pouco dos eventos da Remax, né. Quais são hoje os principais eventos da Remax e como eles, se vai impacta, né, na performance do corretor ou do franqueado? A gente, a gente tem vários eventos oficiais, né, do negócio. Todos eles são voltados para o desenvolvimento do corretor ou do franqueado, do corretor ou do franqueado. E muitas vezes nosso, de regionais, Sim. e a gente também passa por esse processo, né. Então assim, vou falar dos eventos oficiais, vou começar pela festa, Tá, tá. tá. Então todo ano, em fevereiro, a gente tem a festa para os melhores do ano, que a gente aqui na nossa regional, a gente tinha 500 pessoas na festa esse ano, Sim. e 280 pessoas sendo reconhecidas em clubes internacionais. Então foi um Foi arraso. um É o evento mais esperado por eles, verdade. né, os franqueados e mais os corretores, Sim, eles sim. esperam o ano E vai inteiro. a Vai a família, muito família. bacana. Então esse é um evento, festivo, mas não é festa, isso é Tá, é reconhecimento, reconhecimento. que é o eu acho que é uma das coisas mais lindas que a gente tem. Sim. Aí vamos para fevereiro, também a gente tem Las Vegas, mas aí É é internacional. internacional, não é todo mundo que É. vai. A quem participa dos clubes, está Vai convidado a a participar. participar, isso, e receber os seus reconhecimentos lá em Las Sim, Vegas. No sim. agosto esse ano tinha 10.000 pessoas. Depois a gente tem a convenção nacional, né, Sim, que já está chegando aí que é também. maio, que é a convenção nacional, né, 3 dias, a gente reúne franqueados e corretores. Sim. E a gente traz muita gente de fora do Brasil. E Tá, pessoas importantes daqui também, mas muita experiência de fora, né, e isso agrega muito no desenvolvimento, no certeza. network, porque, pô, você tá lá esse ano a gente está planejando 2.500 a 3.000 pessoas. Nossa, Então bastante. você imagine você passar 3 dias fazendo Quase network 3.000 pessoas. com essa turma toda, e todo mundo se conhecendo, se Sim, confraternizando e também tem reconhecimento.
né, E aí fora as palestras, exato. que é sensacional, né. Você não tem vontade nem às vezes de ir no banheiro para não Pra perder perder nada. Fala: "Ai meu Deus, deixa eu me segurar aqui", você não é, quer sair. então é muito bacana. E aqui na regional esse ano nós vamos nos reunir com todas as franquias e corretores a cada trimestre para Tá, treinar corretores de novo. A gente vai até as regiões esse ano, então a gente vai fazer diferente, a gente vai cada 3 meses, a gente vai nas 4 regiões, tá tá, pertinho lá para que todos os corretores participem. legal. E alguns que não têm a oportunidade de ir até São Paulo, ir para Las Vegas, enfim, mas que participe na sua microrregião, Sim, tá. sim. Aí final do ano a gente tem o Summit, em novembro, né, que você falou muito bem, que é um Sim, evento de planejamento. Isso é novembro para nós, franqueados regionais. tá. Em dezembro a gente reúne os Corretor. corretores e replica esse mesmo planejamento para Sei, 2026 com eles. O objetivo sempre é desenvolver os corretores. Para quê? Para que atendam o mercado, para que a gente tenha pessoas prontas aí fora trabalhando, para que eles alcancem os objetivos deles. legal. E fora o Premiere World, que é? Me fale um pouquinho A gente tem os sobre o Premiere, o Winners, The né. Winners, que É, vai ter agora em a gente Portugal. está indo agora dia 23 para Portugal, então O que seria esse The Winners, Vera? Me fale um pouquinho mais para quem não é, sabe, aqui nos o The acompanha. Winners é assim, a gente tem alguns clubes que as franquias atingem, né. Então o ano passado as franquias acima de 1,5 milhão de comissão, e os corretores acima de 700 mil de comissão. Então essas pessoas elas, são, Convidadas. convidadas para passar nesse ano vai ser uma semana em Portugal, visitando as maiores agências, as maiores franquias de Portugal, Sim, que são gigantes, gente. Santa Tem Jo franquia em Portugal que tem 900 corretores, vocês têm noção do que é isso? senhora. A gente vai voltar muito impactado. Qual o Sim, objetivo disso, Flávia? Primeiro, reconhecer quem realmente trabalhou duro, sim, teve resultado, mas não é só isso, Flá, é trazer a visão lá de fora, sim. tá? A gente vai Expandir, né, a expandir a mente. mente, a gente está indo para um mercado que tem 25 anos, que fora Canadá e Estados Unidos é o maior mercado do mundo, que é Portugal. Tá. E onde você falou muito bem, tem uma franquia a cada esquina. Então a gente vai para lá e a gente vai trazer todo esse conhecimento para cá, e dividir esse conhecimento com a rede depois. Sim, sim. Então, assim, o The Winners é o grupo aí qualificado para fazer uma experiência Tá, internacional e conhecer outros sim. mercados, para trazer Fora informação. que a gente tem também alguns treinamentos, algumas Sim, palestras, palestras, então passeio, tá, esse passeio, ano nós vamos passear, nós vamos em vinícola, beber um vinho, legal. E assim, é estar com os melhores, né, estar com os melhores, é, é isso. e conhecer outras agências, eu acho que isso faz muita diferença, Faz, né. faz. A gente tem nós temos um franqueado, né, que o ano passado quando ele voltou da Argentina, ele falou assim para mim: "Puxa vida, tô há 3 anos nesse negócio, agora que eu entendi esse negócio". Olha, Falei: "Como assim?". "Não, agora que eu entendi o que é esse negócio, e vocês falando sei. agora eu vou voar". Ah, Tanto que tá, né, tá com 3 agências já, hã. não para. Entendeu? Então é essa visão que a gente começa a ter É, dos mercados mais sim, maduros, sim. que é onde a gente quer chegar. A expertise deles, né, eles estão mais à O frente, que né. passaram, que a gente precisa passar, Não faça isso, faz faz isso. isso, que você É vai é isso que é sofrer. a vantagem de estar numa rede, É, né, as pessoas se ajudam e te mostra o caminho, é, né, então isso que me encantou também quando eu entrei na Remax, né. Eu era sozinha, exato. num mundo que ninguém se trocava ideia, nenhuma imobiliária, pelo contrário, é bom ficar quietinho senão, né, E a gente é acha concorrente. concorrente. E dentro da rede a gente pôde perceber que não é assim, realmente é uma troca, de experiência, "Olha, você faz isso, vai para esse caminho". Eu quando entrei eu falei: "Para onde eu vou olhar?". Eu fui olhar para os melhores. Para os Para melhores, mim quem sempre foi era o Remo, da rede, né, da Rede da Pro. Rede Pro, e eu falei: "Caramba, os caras estão lá em primeiro lugar, para onde eu tenho que olhar? É para lá, Eles é para eles, né. Então me vamos ensina ver, aí, que como como é que que vocês estão faz? fazendo, né, então me É, ensina, né". Então você vai claro que cada agência tem o seu como se o seu rebolado, vai, é. né, mas o modelo é o mesmo para todos, é seguir o modelo, aplicar o modelo que não tem caminho errado, né, Vera.
é seguir o modelo. E você cresceu muito nessa fase toda, né, Flávia? Cresci Flávia é uma bastante, das a franqueadas gente apanhou top no 10 começo, Brasil. a gente apanhou no começo, né, Vera, que É. a gente fala, a gente fica lutando, né, porque eu vinha do mercado tradicional, Nossa, é uma luta. é uma luta na cabeça até mudar o seu mindset aí, que o modelo é esse, que acontece, e aí você pensa: "Opa, deixa eu dar um passo para trás, deixa eu reformular tudo, nem que comece do zero". E É. foi isso que a gente fez, né. Começou aí com os melhores corretores, treinando bastante, fazendo desenvolvimento, até que a pessoa pensa: "Nossa, esse negócio dá certo", né, então é só fazer, né, É. que A acontece. receitinha tá pronta, né, Flávia? É criar o movimento, seguir, né, eu falo assim, seguir os passos, né, que a receita, o bolo é só colocar A cereja sua cerejinha, a é. cerejinha no bolo. É isso aí. Então é maravilhoso. E Vera, me fale uma coisa, em todos esses anos, de carreira, né, tem algum case que mais, tenha te marcado? Pode ser dentro da Remax, em performance de agências, da vida de algum corretor. São tantos casos, né, É. que a gente conhece, né, Flavinha? Assim, lembrando aqui rapidamente, tem um menino que ele entrou como corretor, ele não tinha nem carro na época, Tá. tá, e hoje é franqueado. Olha, Então isso pra mim eu acho que é uma conquista, assim, em 4, 5 anos o menino já é franqueado. entendi. Tem outro caso que eu gosto muito, que pra mim me inspira, né, porque a gente se inspira nas pessoas, Sim, é o caso da nossa franquia de horários, né, Flá. verdade. Eles entraram no meio da pandemia, o Tá. negócio deles, eh, quebrou, porque era um negócio total que dependia de pessoas, eles eram da área Sim, de eventos, sim. vieram pra Remax sem saber nada de mercado imobiliário, não sabia o que era uma matrícula, Nossa, em 2020 isso, e hoje eles são a franquia número 1 da regional. verdade. Tem uma corretora Cresceram cresceram muito. muito, mas por quê, Flávia? Não sabiam nada. Pegou, fez o É modelo, assim, seguiu. faz, faço, copia e cola. É, Então hoje são o faturamento número um. número 1 da gente, tem uma corretora que fez mais de 3 milhões de comissão Sim, o ano passado, sim. e é a primeira mulher que tem o clube internacional Diamond, né, que a gente chama É, de reconhecimento, e para mim são case, isso para mim inspira, é verdade. inspirador. Então assim, não tem desculpa, né, só É. Então tem muitos casos, né, Veras, que bas você, assim, lembra e que faz parte da história, da né, ali. história Não de não só sucesso. da sua, da regional, isso é muito bacana. É muito legal, É tem sim muito legal. muitos casos de sucesso Tanto pra de gente se conversão, inspirar. né, Vera, a gente fala É. muito de conversão de imobiliária, ou mesmo imobiliária que nunca atuou no mercado imobiliário. Flávia, você é um case de sucesso. Sou, Você começou sua franquia, você tinha quantos é corretores? verdade, é verdade. Eu tinha 8 corretores, Flávia, olha pra depois sumiu todos. você subiram tocos mas case e uma mulher, gente, hoje nem tanto, mas o mercado imobiliário é um mercado Sim, masculino. sim, Hoje nem tanto mais. é, Mas quando você começou, Flávia, você era uma mulher verdade. sozinha, fez isso acontecer. Atibaia até hoje, né, não tem, assim, mulheres atuando como empresária dona de São imobiliária. poucas, né, São. são poucas. Posso contar uma ou 2 no máximo. 3, e aí É. exato. Então, vamos lá, você a sua história, você começou pequenininha e olha o tamanho que você tá hoje, Flávia, Sim, é né. muito E quantos anos bacana. isso? 6, 7 anos? Que eu tô na Remax tenho 9, né, 9. 9 Oi, anos. como passa, meu Passa. É que os 2 primeiros anos foi muito, bati muita cabeça, fiquei lutando contra o modelo, eu falo, né, Vera. é, Porque você fica tentando trazer o mercado tradicional dentro da Remax, e não funciona, não funciona, não você funciona. não funciona. Você tem que usar o que É, você sabe, mas sim. pra, Eu lembro uma vez que o Peixoto e o Hernani me chamaram e falaram assim: "Não adianta você ter só a marca na sua porta, lá, Remax", que era Remax Viva, né, até hoje. uhum. Se você não estiver aplicando o modelo. Você está com Ah, uma Ferrari na sua é, porta, mas você não está usando não sabe usar. a ferramenta, então não adianta. Então você tem que realmente estar dentro, usar toda a ferramenta para você ter sucesso, né. Então assim, aí foi a minha virada de chave, até foi numa convenção que eu tive com um dos palestrantes maravilhoso, adoro o Nuno Gomes, Portugal. maravilhoso, de Portugal, que ele falou: "Se você não fizer essa virada,
tirar tudo da sua prateleira e começar a trabalhar dentro do modelo, você não vai ter sucesso. Então foi aí que eu derrubei realmente na época todos os imóveis, eu falei: "Agora a gente vai iniciar como tem que ser, seguir a cartilha, né, trabalhar É. realmente E dá certo. precificação, com representação de vendedor", porque a gente fala assim, a representação não é exclusiva no imóvel, é você representar o proprietário, né, é muito diferente. E assim, a exclusividade é para quê? Para de excelência de atendimento para esse vendedor, né, ele só tem a ganhar, é prestar conta do corretor, saber o que o corretor está fazendo com o imóvel dele, e o mercado pode trabalhar o imóvel, só que Na gestão de uma na pessoa. gestão de uma pessoa, nós vamos fazer o quê? Vamos Parceria. trabalhar parceria. Sempre, Então, sempre, sempre. sempre, sempre. Então a Remax nos ensinou muito isso, em questão da parceria, porque o mercado tradicional sempre foi muito contra. É. "Não, é meu, fica aqui, é exclusivo, vai ficar comigo". É, Não, a não, Remax ela veio com outro olhar, e tem tem gente que não exclusivo entende. amigo, tá, vem pra É. mim, me ajuda a vender Então isso. não é assim, né. É. E assim, ainda tem muito ainda que o mercado ainda descobriu o que é da Remax, porque eu falo que ainda muitos vendedores ou ainda pensa que é só para nós, e não é isso, Vera. A gente fala: "Não, a gente trabalha com a representando o senhor, o imóvel ele pode ser vendido por outro corretor, tá, a gente faz parceria, a parceria é saudável aqui dentro, é o que a gente mais faz, é É o que a gente parceria". mais faz, né, Flávia, eu acho também. Na nossa agência lá, eh, mês passado, por exemplo, foi 50% das vendas Sim. com parceria de mercado. E eu tenho corretor que fica esperando os imóveis nossos aparecer no sistema, porque ele sabe que o imóvel está ali precificado, está com preço correto, está com certidões já todas tiradas, então tá ali. É, o cliente tá, se tem cliente, por que Tem não vou fazer a cliente, vamos fazer parceria? a Esse que é parceria. o mercado. É esse o mercado. Fora do Brasil é assim, né, É, você vai para os é. Estados Unidos, é assim, Que é saudável, né, Vera? cada um tem uma ponta do eu tenho a captação, mas eu Não tenho tem certeza, nem você não tá, conversa. aqui vai ser outra É, pessoa, é. entendeu? E lá não tem conversa, não tem Não essa de tem. ligar para o Não, proprietário: "Ó, o senhor deixou lá com a Remax?". não, Não. não, você vai lá e mas nós vamos chegar É, nesse vamos, nível, não vamos. sou. Me fale uma coisa, se pudesse definir a Remax em uma palavra, qual seria? Ai, Flávia, que difícil, pode ser em 2? Pode. Uma eu não consigo. É muito difícil. É muito difícil, todos ganham, pra mim essa é a palavra, É verdade. Que é, na todos ganham. verdade, Todo mundo ganha, o cliente ganha, corretor ganha, você empresária, eu empresária de franqueada, a gente ganha, regional ganha, Remax Brasil ganha, enfim, todos ganham, maravilhosa, maravilhosa, todos ganham. todos ganham. É Para isso mim aí. é essa, é isso que me motiva. E agora, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, foi maravilhoso. Vera, só tenho a Podia agradecer. ficar mais uma hora Poderia conversando. ficar mais um pouco aqui, a Sim. gente vai tem muito assunto, tem vários podcasts aí para a gente ainda fazer. Qual conselho você dá para um profissional que está iniciando no mercado imobiliário, está começando na carreira, Tá, seja um empresário, dono de imobiliária ou mesmo um um corretor. corretor de imóvel. Gente, é o seguinte, o mercado imobiliário, eu tô nele há quase 20 anos, né. Para mim, mercado imobiliário não tem nada que pague melhor. Concorda, Flávio? Sim, sim. Não tem outro mercado que É um pague tão mercado bem quanto milionário, o eu mercado. falo. É um É. mercado e, assim, é inesgotável as possibilidades de construção, de ganho que a gente tem no mercado imobiliário. Então, parabéns, você está no mercado certo. Agora, você precisa escolher se você quer crescer rápido ou devagar. Por que que eu digo isso? Não é só Remax, tá, gente? Se associe a pessoas, a empresas, idôneas, que sabem para onde estão indo, com regras claras, Uma uma cultura, né. cultura muito forte, né, Sim. principalmente o corretor, se associe a um lugar que vai te fazer crescer rápido, porque crescer a gente vai, quem trabalha direitinho vai crescer. A gente tem que escolher se quer crescer rápido ou devagar. Então é isso que eu sempre digo, olha bem aonde você está. Agora para os empresários que estão iniciando, busquem parcerias, não fiquem sozinhos, busquem, tá sempre com gente que já está onde você quer chegar. Eu acho que é isso, Flá. Eu acho que é isso, né, Vera, porque a gente não constrói nada sozinho, né. Não tem como. É burrice. É, é.
Eu falo que se eu cheguei até agora também, foi com a equipe, né, que a gente tem, de corretores, claro, a Remax ali por trás dando caminho sempre, a regional, e a equipe, né, acreditando e todos ali no mesmo propósito, na mesma cultura, no mesmo caminho, né. É isso que faz o crescimento não só de uma franquia, de uma imobiliária, e sempre procurar dar o melhor, né, tanto para os clientes como para os corretores também. Né, eu acho que É, faz parte. todos ganham e também uma outra palavra que é muito séria para mim é doação. A gente se doa muito Sim, e claro que a gente recebe muito, mas a gente se doa muito nesse sim, negócio, porque vai voltar. com certeza. É sobre isso. É isso aí, Vera. Vera, Obrigada. adorei estar com você hoje. Só tenho, assim, gratidão. Amei o nosso bate-papo aqui. Tenho certeza que ainda a gente vai ter muitos ainda bate-papo aqui, muito que falar com o nosso público, não só da Remax, que com certeza vai assistir esse podcast, mas também quem quer saber um pouquinho mais e curiosidade da Remax, ou mesmo quer estar entrando adquirindo uma franquia para uma conversão, ou adquirindo uma franquia, ou até aquele corretor que quer ser Remax. Fazer um plano de Um carreira, né, plano de carreira dentro de uma dentro de imobiliária. uma empresa sólida, que também é Sim. bacana. Então, assim, esse só agregou hoje o nosso podcast, foi Ah, maravilhoso maravilhoso. estar com você, tenho certeza que o nosso público também vai amar, Obrigada, Flá. todo esse conteúdo, e espero aí que o pessoal tenha gostado do nosso conteúdo, e até o próximo episódio do nosso podcast da Remax Viva. Obrigado, obrigado, Vera. Obrigada, Flávia. Obrigada.